Como é que foi esse processo da importância que o assistente começou a ganhar e depois da entrada do VAR para vocês? Então, essa importância vem da década de 90, né? Com essa transformação de juiz de linha, que era o bandeirinha, para árbitro assistente na nomenclatura oficial. E não tem problema, não se ofende de chamar de bandeirinha, né? Porque a gente fala, vou bandeirar o jogo tal. Então, a gente fala isso aí, então não tem problema nenhum. Quando eu falo vai ter o VAR, e aí os impedimentos vão ser todos revisados, e aí quando sai gol, a gente começou a preocupar que a carreira ia ter ia ser um fim precoce de carreira, né? No entanto, o que acontece? A comissão de arbitragem ela tem nos cobrado para não usar essa muleta aí, como popularmente se diz aí. Como se o pé no campo ainda fosse mais importante, né? E de valorizar aquele que acertou... A decisão ali, né? Que tá ali. Acertou no campo. Tá olhando a metros, né? E centímetros. E aí você fala assim, centímetros é na sorte. Mas daí o cara no jogo seguinte, centímetro de novo. Aí no jogo seguinte... Então passa a não ser uma roleta, passa a ser... Sim. Às vezes erra. Constante. E aí o VAR conserta. Aí você fala assim, de 10 você acerta 9, então quer dizer, tua média tá alta. E aí isso é valorizado, esse acerto no campo, né? Seja do árbitro ou especialmente do assistente, que são lances... Muitas vezes a gente acerta, fala que é no feeling mesmo, porque não consegue ver milímetros em velocidade. O pezinho tá 1 centímetro na frente. No feeling, mas você tem essa percepção. E aí, assim, há uma evolução também do árbitro assistente, porque a gente acaba ajudando os árbitros em outras situações que a gente muitas vezes não ajudava. Então, a comunicação é muito, muito grande dentro do jogo. Depois que vieram esses radiocomunicadores, o assistente auxilia muito o árbitro com informações. Olha, para mim é falta, para mim é cartão. O árbitro toma a decisão final, mas a gente auxilia. E muitas vezes o árbitro tá longe do momento, né? O cara tá na linha, ali na beira, no escanteio, não sei o quê. Uma entrada dura, um cotovelo, uma pisada. Porque o jogo ficou muito rápido, o que o Bruno falou agora. O cara tem 38 anos, tá bem, lógico, mas, tem gente jogando com 17, com 18, com 19, com 20 anos. Velocidade do jogo é outra completamente diferente, né? E aí o árbitro ele não consegue. Não tá não tá. Efetivamente na jogada perto toda hora. Muitas vezes o ângulo de visão, ele às vezes tá perto, mas o ângulo de visão. Então ele tá do lado de cá, o jogador tá puxando a camisa do lado de cá e a gente tá vendo. Então são assim, coisas. E a nomenclatura é boa por isso, porque é um terceiro árbitro. Segundo e terceiro árbitro. E o quarto, você tá ali em cima do jogo. O quarto árbitro. Então é um trabalho de equipe. Até o quarto árbitro, ele cada vez mais ele pode estar ajudando. Mais atuante. Porque tem esse comunicador, ele trouxe essa... Facilitou bem. Quando a gente trabalha, às vezes, algum jogo sem comunicador, jogos menores aí que não tem o comunicador, sente falta. Cara, agora voltando, só para voltar na Copa América, para acabar com a Copa América, Argentina e Chile. Conta como é que foi o jogo, cara. O jogo foi... pesadelo. O Messi reclama muito ou não? Foi. Não. Messi é tranquilo. Tranquilo, não foi. Assim, não foi. Foi um jogo difícil, foi um jogo duro, porque teve a final no ano anterior, né? Pois é. E aí foi um jogo de... Veio com gostinho de vingança. Teve 2 vermelhos no primeiro tempo, que daí acalmaram pro segundo tempo. Daí foi um jogo mais... Um jogador a menos cada lado, o jogo fluiu e diminuíram os números de cartões. Foi o último jogo, última Copa América sem VAR. Sem VAR. E aí, não tinha VAR, 2016, é verdade. A gente entra assim, porque não... Né, o grau de tensão muito alto por conta de um jogo, né, uma final que se repetiu. A Argentina acabou nos pênaltis perdendo, o Chile foi bicampeão naquele ano. Mas jogo tenso, jogo... E voltando pro VAR, você acabou de falar, né? A gente estava falando de VAR, você acabou de falar que essa foi a última Copa América, por exemplo, né? Sem o VAR. Você é a favor ou é contra? Eu sou a favor, completamente a favor. Apesar que ainda precisamos melhorar, né? Como arbitragem, de uma certa forma, tem melhorado. Se a gente observar... É que a gente não consegue comparar o primeiro ano, mas quando a gente compara o primeiro ano, a gente está ali vendo como era o processo, avançou muito. Está se criando os especialistas do VAR, assim como tem o árbitro, o assistente, agora tem o especialista do VAR. Então a FIFA já criou esse quadro internacional de árbitro VAR e a CBF anunciou que deve criar aqui no Brasil, acho que para o ano que vem. Então entender aqueles que têm maior facilidade de
trabalhar com as imagens, analisar as imagens, porque eu brinquei ali, né, que é uma cadeira elétrica ali, porque o cara ele tem muita coisa e o VAR não pode errar, né? Aquela coisa assim, o VAR não, o campo já se aceita, né? Que não se aceitava. Tem uma vírgula pesada, né, no negócio do VAR, assim, acredito que para vocês certamente para arbitragem para o jogo de futebol. Traz um contexto muito mais tranquilo, né? Assertivo, lá em lances polêmicos. Mas quando o juiz parece perder um pouco de voz, assim, é aquela cabeçada no braço, que o cara tá com o braço... Uhum. Não vou citar times aqui, não vou entrar nessa polêmica. Isso. Mas sabe que o braço tá para trás, o cara cabeceia, dá mas na eu acho mão, que esse é o ajuste, o juiz dá... esse é o ajuste fino que o o Bruno ajuste tá fino. falando. Isso. Que eu acho que a minha avaliação aí, como quem trabalha com isso olhando de fora, claro, você tá lá certo. dentro e posso estar completamente errado. Uhum. Mas é que eu acho que o ajuste fino é o seguinte, além do tempo, né, a gente vê fora do Brasil ser muito mais rápido, a decisão ser tomada muito mais rápido, é a decisão do campo ainda ser preservada. Acho que é o árbitro assistente olhar e falar, pô, ele viu isso lá dentro do campo. Não vou interferir, eu não vou ser o cara que vai lá e vai denunciar uma coisa para ele procurar algo que lá dentro do campo ele não viu. Ou quando uma decisão é convicta, né, cara? O cara então, marca. Isso. Deixa o cara, né? De repente, pera lá. Eu acho que esse talvez seja o ajuste fino, né, Bruno? Advogado Bruno, não leve a mal. Não, são os lances, justamente os lances interpretativos, né? Aí, assim, tem um lance que a gente pode botar aqui... Cada um vai ter uma opinião. Nós três vamos ter uma opinião. Lógico. E nós vamos ficar até de madrugada discutindo e não vamos chegar num consenso. E daí acho que a decisão que o cara teve lá na hora tem que prevalecer. Essa é um dos processos, assim, né? Até eu tô pesquisando, né, como a gente falou, doutorado. A minha ideia no doutorado é entender essa perspectiva. Porque a gente fala da torcida, fala da comunicação, dos jogadores, das comissões técnicas. E o árbitro? O que o árbitro pensa sobre isso? Claro. É isso que eu tô fazendo. Então, vou defender em março de 2014, depois disso 2024. a gente pode marcar 24. 2014 não, 14 ficou do escudo da FIFA. Março de 24, e a gente volta pra cá pra bater outro papo. Pra bater outro papo. Falando do resultado da pesquisa aí. E cara, eu acho